Olá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Fico feliz de poder abrir a Bíblia Sagrada novamente através da lição e podermos estudar juntos. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa de abrirmos a Tua Palavra e buscarmos orientações para as nossas vidas. Dai-nos o sustento para a nossa fé, Senhor, suprindo as nossas necessidades para que tenhamos disposição e sabedoria para cumprir com a missão que Tu nos tens confiado. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje, a primeira viagem missionária de Paulo. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificadas pela lei de Moisés. Atos capítulo 13, versos 38 e 39. Aqui nós temos a coluna dorsal da forma com que Paulo apresentaria a mensagem de salvação tanto ao reino judaico quanto ao reino gentílico, mostrando a justificação pela fé e salvação pela graça, estritamente pela graça de Deus. E aqui, especialmente nessa abertura, percebemos que depois de Jerusalém, o primeiro grande centro de apoio missionário da igreja cristã foi Antioquia. Antioquia, na Síria. Nesta lição nós falaremos de duas Antioquias. Essa Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia, que é na Turquia. Na realidade, tanto uma Antioquia quanto a outra foram fundadas pela mesma pessoa, um dos generais de Alexandre o Grande. Essa aqui da Síria em 300 a.C. e a da Pisídia em 310, 312 a.C. Alexandre o Grande já teria morrido. Nós sabemos que ele morreu em 10 de junho do ano 323 a.C., Alexandre o Grande. E com a sua morte o reino grego foi dividido entre os seus 4 generais, Lisímaco, Cassandro, Silueco e Ptolomeu. Esse Silueco teria fundado essas duas cidades. A Síria, como eu disse, por volta do ano 300, e a da Pisídia por volta do ano 310 a 312 a.C. Inclusive, por ironia do destino, por volta de 1084 da era cristã, essas duas Antioquias passariam a fazer parte do controle turco, do domínio turco. Lá em 1084 da era cristã, em plena Inquisição. Isso aconteceria mais tarde. Mas voltando para o contexto bíblico, essa Antioquia da Síria, como eu disse, se tornou uma base da estrutura missionária da igreja, depois de Jerusalém. De Antioquia, Paulo desenvolveu um processo que podemos hoje concluir como efeito bumerangue. Ele saía nas suas rotas missionárias, ele desenvolveu 3 grandes rotas missionárias, e depois voltava passando por onde já tinha passado. Um trabalho muito sugestivo, a confirmação da fé dos novos conversos. Isso é muito importante. As pessoas se convertiam, enquanto Paulo estava indo então, na volta, e reafirmava tudo. É uma indicação de conduta, de ação missionária interessante para todos os que se envolvem em ação missionária ou em evangelismo e que gostam de dar estudos bíblicos. Não é só dar o estudo, confirmar a fé também é muito importante. Não abandonar as pessoas depois que a gente dá estudo. Está sempre em contato, está sempre confirmando a fé. No segundo tema, Salamina e Pafos. Aqui são 2 cidades na ilha de Chipre, sendo Pafos a capital. Aqui Paulo desenvolveu um trabalho muito interessante. Um ponto também muito interessante aqui a ser observado da conduta missionária de Paulo é que ele
ele se preocupou muito com a orientação de Cristo, de que as ovelhas perdidas da casa de Israel deveria estar recebendo o Evangelho. Não era para ele deixar de priorizar o evangelismo a este reino judaico, justamente para que eles não perdessem a ideia da promessa feita um dia aos seus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó. Isso tem tudo a ver com o restabelecimento do reino a Israel lá na ascensão de Cristo. Lembra que os discípulos queriam saber antes da hora sobre aquilo, e Jesus foi firme com eles e deixou as coisas acontecer a seu tempo. Paulo manteve essa ideia firme, e sempre onde ele passava, primeiro, para manter esse princípio ativo, Paulo sempre onde chegava, ele mantinha o cuidado de buscar sempre a comunidade judaica primeiro, antes de ir à comunidade gentílica. Isso foi muito importante, porque acabava criando uma estrutura nos que se convertia nessa comunidade judaica. Eles já teriam uma estrutura bíblica e religiosa mais forte, naturalmente, já por DNA. Consequentemente, seria muito interessante na coordenação de liderança do evangelismo ali naquele lugar, diante dos gentios. Mas é claro que se também eles encrespassem, como aconteceu em todos os lugares que ele passou, teve aqueles líderes que acabavam se enciumando e encrespando, e isso se tornaria uma barreira de perseguição tremenda. Mas que, quando Deus é conosco, quem será contra nós? Essa ideia, Paulo não abriu mão dela e transmitiu essa ideia o tempo todo. O segundo ponto, também apresentado aqui nesse contexto, que nós encontramos em Atos capítulo 13, do verso 1 ao 12, esse contexto apresenta um trio missionário: Paulo, Barnabé e seu primo, João Marcos, primo de Barnabé. Esses três fizeram um trabalho muito interessante, e deixa também outra sugestão bacana. Sempre trabalhar de duplas missionárias ou de trio missionário é muito legal, porque sempre um está confirmando o outro, está auxiliando o outro, está apoiando o outro. Enquanto um está coordenando o estudo bíblico, o outro está ajudando a encontrar os textos bíblicos, e o terceiro também, da mesma forma, e dando sugestões, opiniões importantes que amadureçam o conteúdo daquele estudo bíblico ali. Então, sempre é interessante o trabalho em duplas, o trabalho em trio missionário. Aqui também temos um terceiro ponto que aconteceu. Eles saírem de Salamina e ir para Pafos, na capital. Ao chegar ali, eles se depararam com um tal de que também era conhecido por Elimas. Esse indivíduo, na realidade, era um falso profeta, mas com muita influência na região. Inclusive, era amigo do governador da cidade, Sérgio Paulo, que era o governador local de Roma, ali em Pafos. Meus amados, aconteceu algo muito inusitado. Esse tal de Bar Jesus, o Elimas, ficou enciumado com a influência que ele já tinha ouvido falar do evangelismo que já vinha arrastando desde lá de Jerusalém para cá, Antioquia da Síria, Salamina, agora em Pafos, e ele que era o bambambam ali do pedaço. Mas ele enciumou rápido, parecendo os líderes judaicos também, que se inflamavam nas sinagogas por onde Paulo passava. Ele começou a depor, a fazer trabalho contrário para impedir a obra de Deus, e Paulo foi obrigado a dar uma dura nele, chamou ele inclusive de filho do diabo, e deu um castigo temporário para ele também. Ele ficou cego temporariamente. Interessante, né? Paulo também ficou cego temporariamente, de fazer o mesmo que esse indivíduo estava fazendo ali. Só que Paulo foi pior um pouco, porque Paulo perseguiu, ele tinha poder para perseguir, arrastar e matar. Esse indivíduo não, ele estava só criando encrenca, fechando o templo, fazendo um trabalho que antes que Paulo estava fazendo também, que era um trabalho coordenado por Satanás. E Paulo se arrependeu. E Paulo, cônscio disso, que como ele se arrependeu, ele estendeu a oportunidade para ele também se arrepender. Essa cegueira temporária foi uma estratégia que Paulo usou, porque viu que funcionou com ele. Foi muito importante no amadurecimento pessoal dele, espiritual, esse tempo que ele ficou cego. Com esse indivíduo também não seria diferente. Nós não conhecemos o resto da história desse indivíduo, porque não temos o relato na Bíblia Sagrada. Mas o propósito de Paulo, e com certeza do Espírito Santo, era alcançar o coração também desse
desse falso profeta, que ele deixasse de ser falso profeta e pudesse ser um profeta verdadeiro, deixasse de ser um falso servo de Deus para ser um servo de Deus de verdade. Então é muito curioso essa aplicação desse castigo temporário, como apresentado aí no verso 11 do capítulo 13 de Atos, um castigo temporário. Mas com a aplicação desse castigo tem um outro lado importante da moeda que aconteceu. Sérgio Paulo, o governador que assistiu aquilo ali, ficou profundamente impressionado e se agregou de imediato à igreja, se converteu. Veja que coisa mais interessante, mais curiosa, né? Terceiro tema, Antioquia da Pisídia. Aqui agora sim, vem tratar Antioquia lá da Turquia, já lá na fronteira com a Frígia. Aqui teve outras experiências muito interessantes. Paulo, então, tendo saído de Chipre e vindo para cá, no contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, de verso 9 ao 12, aqui nós podemos também observar algo muito curioso. Primeiro que o próprio Lucas já começa daqui para frente a afirmar o nome Paulo e para de usar o nome judaico dele, porque Paulo estaria compenetrado amplamente numa região greco-romana. E soaria bem melhor ele usar a cidadania romana dele para desenvolver esse trabalho. O próprio Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, reconhece isso e registra. Em Atos capítulo 3, do verso 16 ao 41, já analisando o conteúdo do sermão de Paulo, nós podemos notar que ele desenvolveu em 3 linhas esse trabalho. Entre o verso 17 e o verso 23, ele começa a mostrar o vínculo importante da promessa que Deus tinha com Israel, fazendo uma conexão desde os antigos ancestrais, inclusive até Davi, para mostrar que tinha um motivo especial aquela missão ali, chamar a atenção dessa comunidade judaica. Em Atos capítulo 13, do verso 23 ao 37, nós vemos a segunda parte, aonde ele trata de um descendente da tribo de Davi, sendo esse o Messias, e que fez um trabalho extraordinário, e que eles só agora estariam conhecendo da dinâmica teológica e profética que teria acontecido, e agora ele estava ali diante deles, apresentando esse Messias. Em Atos 13, de 38 a 41, a terceira e última parte desse sermão, que é justamente a salvação estritamente pela graça e justificação estritamente pela fé. Nem lei de Deus tinha poder para salvar os 10 mandamentos, e jamais terá. Ela apenas mostra o pecado, mas não limpa o pecado, e mostra o pecado, mas não tira o pecado. E muito menos a lei de Moisés, os rituais que foram então gravados na cruz, dos quais os que ainda insistiam com rituais como circuncisão estava fora de cogitação nessa altura do campeonato, a vida da igreja cristã primitiva. Em suma, perdão e justificação estão completamente atrelados ao sacrifício e à graça de Cristo em favor de todos nós. Quarto tema, Antioquia da Pisídia, parte 2. Aqui nesse lugar, após apresentar então que a justificação é só pela fé e a salvação é só pela graça, nos verte Cristo, entre o verso 42 a 49 do capítulo 3 de Atos, nós temos um lamentável registro. A primeira vez que Paulo foi obrigado a abanar a poeira dos pés ou da roupa, porque a comunidade judaica o rejeitou ali naquele lugar. E sabe quem foram esses? Os líderes das igrejas judaicas, da comunidade judaica, das igrejas, das sinagogas que tinha ali naquela região, que se enciumaram dele. Eles estavam acostumados a liderar tudo por ali, a ser sempre o professor de Bíblia da turma. Agora chega Paulo ali e o Espírito Santo usando, impressionou com o nível de conhecimento apresentado, de sabedoria apresentado, e encontrou essa pedreira de gente enciumada.
Pensa que isso não tem dentro da igreja? Ah, como tem! O que tem, como tem. Meus amados, tem gente que não suporta perceber que, mesmo sabendo que é mortal e que o outro também é mortal, todos dois, diante de Deus, é a mesma coisa. Debaixo da terra nem se fala. Formiga entra na orelha, sai na boca, no nariz, igualzinho, de rico, de pobre. Mas são instrumentos na mão de Deus que naquele momento ali Deus está usando. Mas tem pessoas que não conseguem, eles se endeusam tanto pessoalmente, que se vê alguém apresentando algo maior, algo mais bonito, ou mais impactante do que o que ele apresentou, ele já enciúma e fica com inveja, coisa de Satanás. E esse tipo de situação, ciúme e inveja, isso é pior que veneno de cobra. Basta uma gota para fazer muito estrago e até matar. E é isso que estava acontecendo aqui. E é o que continua acontecendo nas igrejas até hoje. Isso precisa acabar. Nós precisamos de sair da condição de basílico e passar a viver na condição de servos e servas do Altíssimo, agregados como brasas do braseiro, recebendo o sopro do Espírito Santo e fazer a obra de Deus para Jesus voltar logo. Parar de ficar agindo como donos de igreja, como territorialistas. O dono da igreja é Cristo. Paulo aqui teve que banar o poeira e sair. E quantos na face da terra tiveram que sair de uma igreja e para outra por causa do mesmo motivo? Isso hoje, nos nossos dias. Mas a obra continua. A missão continua de cada um. E aonde a gente está é aonde a gente vai trabalhar, para a honra e glória de Deus. Mas não podemos perder a atenção nesse sentido. Porque ao mesmo tempo que a gente está evangelizando e está pregando, tem alguém odiando, mesmo pertencendo à mesma fé. Cada coração tem um nível de maturidade, e principalmente de relacionamento com Deus. Um coração convertido é contado como membro da raça eleita, mas um coração não convertido, mesmo sendo batizado, é um coração contado na raça caída. Só que infelizmente muitos da raça caída que se batizaram na igreja têm altos postos às vezes, ocupam altos cargos na igreja ou na obra de Deus, e precisam converter antes que seja tarde demais, porque quando Jesus voltar para nos devolver a condição de raça pura, original da criação, ele não vai devolver isso para a raça caída, ele vai devolver isso para a raça eleita, só pessoas convertidas. Então, o tempo de vida que nós temos é a oportunidade que temos de nos convertermos e diariamente recebermos esse batismo do Espírito Santo, renovando a nossa fé e a nossa mente, nos agregando aos princípios do evangelismo e da missão do ID. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema, Icônio. Os líderes missionários lá da Antioquia, da Pisídia, ali na Turquia, quando Paulo veio agora para Icônio, eles começaram a juntar, por onde Paulo tinha passado, a juntar lideranças contrárias ao trabalho de Paulo, para tentar cercar Paulo em uma dessas cidades, para tentar tirar ele do ar. E esse trabalho começou ali. Como nós percebemos em Atos capítulo 3, verso 50 até o 52, já dá para ter uma ideia. A ida para Icônio foi depois que a liderança judaica teria expulso a Paulo e Barnabé de lá, da Antioquia da Pisídia. E aqueles líderes ali não descansariam, mesmo tendo colocado eles para fora da cidade, e eles tendo consciência que estavam cheios do Espírito Santo, e animados e alegres com a missão. Aquela liderança ali ia ficar de longe, no encalço deles, tentando juntar líderes contrários ao movimento, que eles saberiam que encontraria por onde passasse, para em muito breve poder tirar eles do ar. Quem sabe executá-los. Essa era a intenção da liderança enciumada da comunidade judaica. Já na altura do capítulo 14, do verso de 1 ao 7, que nos mostra o trabalho feito aqui em Icônio, entre Paulo e Barnabé,
De cara nós percebemos diversas conversões, muita conversão, coisa linda o trabalho feito ali. Mas aqui mesmo, em Icônio, o veneno das cobras que estava lá atrás foi acionado aqui também. Eles quiseram linchar a Paulo e Barnabé aqui. Antes que isso acontecesse, os dois, passou para frente. Sexto tema, Listra e Derbe. Aqui eles se encontravam agora. E aqui algo maravilhoso aconteceu e algo terrível também. O maravilhoso, estudando Atos capítulo 14, de 5 até 21, nós conseguimos fechar tudo o que aconteceu aqui, sintetizando entre Listra e Derbe. Listra estava mais ou menos 18 quilômetros a sudoeste de Icônio. E ali de cara eles percebem provavelmente um mendigo que desde o nascimento era aleijado. Paulo curou esse moço. E aí a população local, de cara, já interpretou, segundo lendas antigas que tinham ali, sobre divindades pagãs, Mercúrio e Júpiter, atribuir esses nomes à dupla missionária Paulo e Barnabé. E começaram a trazer sacrifícios de bois, novilhos, e para homenagear eles, para reverenciar os dois. E os dois rasgam as suas roupas diante deles, numa atitude típica da comunidade judaica, mostrando que isso é uma abominação que eles estavam fazendo. Para eles, da cidade, que eram tão apegados a esses tipos de cerimônias, aquilo foi uma desfeita muito grande. Mas aí os venenos antigos, que vinham acompanhando de longe, como muitos dos fariseus e saduceus faziam com Cristo durante seu ministério, que vinham ali para ficar de olho, o que ele está falando, o que ele está fazendo, né? Ficar de olho, para dar um vacilinho e pegar. Estava ali, aproveitaram essa oportunidade para ajudar a fermentar mais e conseguiram com essa fermentada conduzir Paulo e Barnabé para fora da cidade, e especialmente Paulo, que era o pregador e foi quem curou o indivíduo, apedrejaram ele. Ele ficou dado como morto ali. Neles voltar para dentro, pelo visto Deus o ressuscitou. E o mais curioso de tudo, aqui prova que Paulo era um indivíduo de temperamento colérico, né? O temperamento colérico é desse jeito. Ele levantou, no verso 20 aqui fala que ele voltou e entrou para a cidade de novo. Pensa se tem lógica. Se fosse um camarada do temperamento melancólico, moço, a hora que ele levantasse ele não olhava nem para trás, corria sem ver, para outro rumo. Mas a natureza do temperamento colérico é desse jeito. Ele virou, entrou para dentro de novo, antes de seguir viagem para Derbe. E ao chegar em Derbe, depois de um êxito missionário fabuloso, Paulo volta, cumprindo com o efeito bumerangue que eu falei lá no começo, lembra? Visitando as cidades por onde ele tinha passado, uma por uma, até chegar de novo em Antioquia, da Síria, e depois ir para Jerusalém, onde ele participaria daquele concílio de Jerusalém, que aconteceria por volta do ano 51 da era cristã. Isso aconteceu entre a primeira e a segunda viagem missionária de Paulo. Sétimo tema: plantar, colher e conservar. Vou citar um texto da Pena Inspirada de Atos dos Apóstolos, página 186, que diz o seguinte: e com o semear da semente, os apóstolos tinham muito cuidado em proporcionar a todos os que tomavam posição ao lado do Evangelho instruções práticas de valor incalculável. Irmãos, eles aprenderam direitinho as orientações de Cristo. Tanto é importante plantar, como é importante colher, mas principalmente é muito importante conservar. Não adianta só plantar a semente do Evangelho e não observar se deu fruto. Porque se der fruto tem que apanhar, senão o fruto cai e esborracha no chão. E se por outro lado,
colheu, tem que conservar, acomodar direitinho, dar manutenção nesse trabalho, não descuidar da alma que foi levada aos pés de Cristo, até que ela tenha maturidade e possa caminhar sozinho. Ou seja, você discipula, depois ele entra no apostolado. Enquanto ele não entrar no apostolado, começar a fazer o mesmo que você está fazendo, você não pode descuidar dela, tem que estar sempre olhando. Que dure 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tem pessoas que são pequenininhas na fé, não conseguem ampliar e precisa do nosso apoio o tempo todo. Queira ou não, eles acabam se espelhando na gente. Então precisamos de buscar de Deus sabedoria para não deixar transparecer as nossas debilidades para essas pessoas, mas jamais deixar a ideia de que nós realmente somos mortais como eles, somos iguais a eles. Mas que as nossas virtudes possam continuar mantendo-os firmes na fé, para que quando Jesus chegar, Ele com a sua graça complete o que falta para cada um de nós e todos juntos possamos comemorar nas mansões eternas. Que Deus abençoe a mim e a você. Que sejamos repletos de êxito missionário na direção do Espírito Santo em nossas vidas. Santo Deus, nos abençoe, continue nos guiando em nossas missões. Capacita-nos, nos dando orientação segura na Tua palavra e principalmente o poder do Teu Santo Espírito nos motivando e nos guiando nessa obra tão importante que Tu nos tens confiado. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Te suplicamos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.